Excelentíssimo senhor, doutor desembargador Paulo da Cunha, digníssimo presidente dessa igreja, Primeira Câmara Criminal, nossos cumprimentos, excelentíssimo senhor doutor Orlando de Almeida Perry, nossos cumprimentos de excelência, excelentíssimo senhor desembargador Juvenal Pereira da Silva, os nossos cumprimentos. Excelentíssimo senhor doutor João Augusto Veras Gadelha, dos bons tempos do plenário do júri, tantos anos no plenário da capital, da excelência. É uma alegria renomada revê-lo, graças a Deus, com toda a saúde, muito forte. Nossos cumprimentos. Professora Ábia e Giselda, da Universidade de Cuiabá, os nossos cumprimentos por haverem trazido, né, a turma do 10º semestre para assistirem mais esta sessão de julgamento aqui na segunda instância. Doutor Givanildo Gomes, na presença de quem saúde os advogados presentes, os nossos cumprimentos. Servidora Thalita, doutora Thalita, na pessoa de quem nós saudamos os servidores e os serventuários desta casa, pela fidalguia com que nos tratam no cotidiano das nossas atividades advocatícias, os nossos cumprimentos. Excelências, trata-se de um habeas corpus que o paciente Emanuel da Silva e Souza foi preso preventivamente e, posteriormente, sobreveio a denúncia, tendo o mesmo sido denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, parágrafo 4º, incisos 1 e 4, por 2 vezes. Ou seja, furto qualificado pela presença de mais de uma pessoa e pelo rompimento de obstáculos. Combinado com o artigo 29 do Código Penal, quer dizer, em concurso de pessoas, e ainda, já definido na denúncia, a regra do concurso de crimes, artigo 70, concurso formal de crimes. Pois bem, foi manejado como exigido o requerimento de revogação da prisão preventiva lá na primeira instância, na instância de piso, que restou indeferida, em razão da qual foi também impetrado esse habeas corpus, que teve a sua liminar apreciada e indeferida. Razão pela qual aqui estamos para falar-lhes. Excelências, a impetração tem como fundamentos a violação ao princípio da homogeneidade, pois a custódia cautelar seria mais gravosa que eventual pena. B, ausência de análise e comprovação da ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão. E item C, a utilização da gravidade abstrata e da condição pessoal do paciente, policial militar, como motivação inidônea à prisão. Temos a dizer-lhes inicialmente que já se passaram, considerando que a prisão do paciente se deu em 5 de abril de 2017, 1 ano e 20 dias da prisão, ou seja, 385 dias. Voltamos a destacar, a acusação é de furto qualificado, são 2 furtos qualificados pela regra do artigo 70 do Código Penal. Sim, a violação ao princípio da homogeneidade, excelências, ele se dá, a nosso ver, pelo seguinte: o princípio da homogeneidade é uma construção jurisprudencial que consiste na ilegalidade da prisão preventiva, em especial, quando a medida cautelar for mais severa do que eventual pena aplicada ao final do processo. É o caso, na hipótese de vir a ser condenado, ainda que as circunstâncias judiciais lá do artigo 59 do Código Penal lhes sejam
exageradamente desfavoráveis, esta pena não ultrapassaria, no meu entender, pelo menos 50% da janela. 2 a 8, janela de 6 anos, 50% 3, pena mínima 2, mais 3, 5 anos. Data vênia seria a pena final. Pois bem, excelências, o que se questiona, e a impetração tem como foco exatamente essa situação, como trazido na decisão atacada, é se aplica o princípio da homogeneidade a casos de prisão preventiva, afirmando-se que a prisão preventiva poderá subsistir independentemente da pena que possa vir a ser aplicada na hipótese de eventual condenação e do regime que possa vir a ser fixado em razão dessa condenação. Data vênia, esta é a razão principal desta impetração. O que é que nós entendemos? Nós entendemos que data vênia é equivocada essa leitura ou essa interpretação, né? E o que nós propomos inicialmente? Refletirmos sobre o verdadeiro significado do princípio da homogeneidade. Qual é a gênese do princípio da homogeneidade? Por que homogeneidade? É o que se impõe data vênia entendermos inicialmente. A nosso ver, a prisão cautelar e a pena devem ser vistas como partes de um todo homogêneo e não como partes separadas, como quis nos fazer acreditar a decisão atacada. Ou seja, não tem como nós analisarmos, desprezarmos essa possibilidade de, ao final do processo, ora, paciente vir a ser condenado por uma pena que fique abaixo dos 8 anos regulamentares, que por mais severo que possamos ser, mesmo que lhe seja fixado o regime de cumprimento de pena fechado, considerando que não se trata de crime hediondo, teria direito a uma progressão, desembargador Juvenal, com 1/6 da pena, e já estando preso há 1 ano e 1 mês, ou 1 ano e 20 dias, nós teríamos multiplicado por 6 uma espécie de crédito para uma pena de 6 anos e 4 meses. E o paciente continua preso, sem, obviamente, decisão judicial, sem a tutela jurisdicional esperada, e o processo está lá na primeira instância aguardando o seu interrogatório. Então, por entender que há uma ofensa grave, sim, ao princípio da homogeneidade, entender que homogeneidade significa que nós devemos considerar como um todo, tanto a pena cautelar ou a prisão cautelar, quanto a pena que vier a ser fixada posteriormente em sentença, porventura condenatória, há uma ofensa, sim. Como justificar a prisão de alguém, sabendo-se que, na hipótese de vir a ser condenado, preso, ele não continuaria? Esse é o principal questionamento que nós entendemos que deve ancorar data vênia à pretendida concessão da ordem. Quanto ao segundo argumento, que é o de que deveriam ser consideradas ou levadas em consideração as medidas cautelares diversas da prisão antes da sua decretação, data vênia, nós temos insistido nessa questão. Com o advento da 12.403, salvo engano, em 2011, que trouxe ao ordenamento jurídico as medidas cautelares diversas da prisão, pela sua ordem no Código, precedendo o artigo 312, já que foi incluído lá no 282, exige-se que, antes de se analisar a presença ou não dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, dever-se-á data vênia exaurir a análise daquelas situações lá
do 282, é o caso ou não de se aplicar algumas das medidas cautelares previstas no 300, discriminadas no 319. Caso a resposta seja, analisados todas as possibilidades, é impossível ou não é o caso de se aplicar nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, haveremos de analisar aí sim a necessidade da prisão preventiva. Isso devidamente fundamentado. Nos autos não há quaisquer referências sequer a esta análise. Eis mais um dos fundamentos da impetração. E ainda, por último, o fato de que se utilizou expressamente no decreto de prisão e também na decisão que o indeferiu, o fato de que a prisão se justificaria pelo fato do paciente ser policial militar. E nesta condição, ao invés de agredir o meio social, deveria dele cuidar. É inegável que é de todo reprovável a sua conduta. A reprimenda penal haverá de ser-lhe aplicada, sim. Entretanto, não me parece que este requisito, qualificação profissional do paciente, consta no 312, motivando o decreto de prisão e a sua manutenção posteriormente. Então, daqui a pouco nós teremos, vou manter a prisão porque é advogado, vou manter a prisão porque é um policial civil, vou manter a prisão porque é um agente penitenciário, e por aí vai. E nós sabemos que o direito não contempla esse tipo de alusão. O princípio da legalidade é inafastável. Devemos prender somente se estiverem presentes, sim, os requisitos da prisão preventiva. Manter a prisão no tempo em que, respeitando, a meu ver, a nosso ver, o princípio da homogeneidade, que tem uma correlação, assim, intrínseca com o da proporcionalidade. Não é? É proporcional, é razoável que mantenha o réu preso, sabendo-se que, ao final, caso venha a ser condenado, ser-lhe aplicada uma pena inferior a 8 anos, e considerando a sua vida anteacta, primário, bons antecedentes, certamente o regime a ser imposto, se a pena ficar acima de 4, entre 4 e 8, seria o semiaberto. Este questionamento que nós, humildemente, lhes apresentamos, suplicando e reiterando o que já lhes fora suplicado na impetração, ora em apreciação. É o que tínhamos a dizer e pontuar, agradecendo a generosidade da oitiva. Muito obrigado. Muito obrigado, Vossa